Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Esse programa acontece aqui na TV Barueri.live, às 11 da manhã, às terças-feiras. E hoje, excepcionalmente, tivemos uma questão de internet, por isso esse programa foi gravado para você. E ele vem com muita energia, muita coisa boa. Então, meu convite para você é que você assista até o final. Muitas dicas, muita coisa interessante, muita coisa de família. Enfim, estamos aí no mês de setembro, começando esse mês, e vem muita coisa boa por aqui no programa Saúde e Bem-Estar e também na TV Barueri.live. Então, você é nosso convidado a curtir toda a nossa programação. Lembre de compartilhar esse link depois com as pessoas que você ama, porque vem muita coisa boa. Gente, eu tive a oportunidade de estar na escola de artes marciais, que os nossos convidados, vocês veem que nós estamos aqui num quadro grande hoje, que os nossos convidados são alunos, dão aula, enfim, muita coisa interessante. E a filosofia dessa escola, o jeito que eles trabalham, o lugar que é maravilhoso, me encantou, de verdade. Eu acreditei que realmente ali eles trazem saúde e bem-estar, e não poderia ser diferente, trouxe para vocês conhecerem. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Saúde e Bem-Estar, muito obrigada por estarem aqui. Espero que realmente muitas pessoas sejam alcançadas aí pela mensagem da Renbucan, que vocês vão contar também aí para o pessoal o que significa isso, e que muitas pessoas hoje possam desmistificar, entender um pouquinho mais das artes marciais e, principalmente, ver na prática como funciona. Então, muito obrigada por terem aceito o convite. E quero saber quem é que vai ser o... Pessoal, assim, nos bastidores, tá? Tivemos um tempinho hoje maior aqui nos bastidores e ficou aquele negócio. Quem fica com o microfone, parece que o microfone pega fogo, né? Então, assim, já temos alguns voluntários aqui para contar aí para vocês um pouquinho. Depois a gente vai ter aqui também as artes, muita coisa legal. Então, meninos, muito obrigada por estarem aqui. Quem começa a falar? Chico? Posso começar? Bom dia, Elaine. Bom dia a todos. Bom dia a quem está nos assistindo. Eu sou professor da Escola Renbucan e um dos sócios fundadores, né? A escola existe desde 17 de dezembro de 2013, 8, 9 anos por aí de existência, que o principal objetivo da Renbucan é unir as artes marciais orientais, mais especificamente as artes japonesas, né? Então nós temos karatê, kenpo havaiano, judô, né? Aikido e kobudo. Tá? Então, esse é o principal objetivo da Escola Renbucan, que é unir todas as artes orientais, especificamente as artes japonesas. Boa. Chico, faz um favor. Vamos só apresentar só o nome e talvez qual é a especialidade de cada um das artes. Aí você mesmo fala, só para a gente não precisar passar o microfone para todo mundo, porque eu sei que tem uns mais tímidos aqui. Então, conta aí, pessoal, quem é quem aqui? Alguns eu esqueço o nome, vou até perguntar. O Luiz é professor de Kenpo, né? Treina junto com o Sensei Eric na Renbucan. O Sensei Eric, né, altíssimo graduado, conhecedor da arte Kenpo. A Sensei Bárbara, minha aluna, né? O Sensei Dejair, que também é professor de Karatê, mas ministra aula, não somente de Karatê, mas de Aikido e Kobudo. O Sensei Newton, professor de Judô, conceituadíssimo. Sensei Diego. E ali no canto, nosso amigo, né? E logo, logo vai ser professor também de Karatê, o Arthur. Eu esqueci. E aqui nós temos a Silvia, praticante, né, de Kenpo havaiano, e temos o Lucas também, praticante de Kenpo havaiano. Então, toda essa turma que está aqui, ela forma um quadro, não só de profissionais e de alunos, que faz com que a escola gere toda aquela ideia de família. Adoro. Realmente foi o que me chamou a atenção. Então, eu quero saber quem mais aí quer contar pra gente um pouquinho o que é. Bom, primeiro, gente, vamos trazer o que significa Renbucan. Quem se habilita? Chico. Renbucan significa local de aperfeiçoamento do guerreiro, né? Ou casa de aperfeiçoamento do guerreiro. Então, isso é o significado da Renbucan. Por quê? O que seria esse aperfeiçoamento? Luta? Não necessariamente. Nós trabalhamos muito, pelo menos... com revolução humana. Aí o pessoal fala, Francisco, você está errado, não é evolução humana? Não, é revolução. Para eu poder evoluir, eu preciso fazer uma revolução na minha vida, no meu interior. E quando eu falo em evolução humana, ou melhor, revolução humana, eu estou falando em crescer como ser humano. É por isso que nós focamos muito, né, conceito de habilidades humanas, né, conceito de crescimento humano.
Ah, mas e a arte marcial não é importante? Se você crescer como um grande valor humano, a arte marcial vai ser uma consequência desse seu crescimento. Ok? Revolução humana. E como que a escola faz isso nos alunos, nas famílias? Como é que funciona? Em primeiro lugar, falando a verdade do que a vida lá fora não é fácil. Começo por aí. Porque eu não posso andar em um lugar que eu não conheço. E quando eu não falo a verdade que a vida não é fácil, eu estou colocando o meu aluno em risco. Então começa por aí. É dolorido? Claro que é. Claro que é dolorido. Né? Se você pegar uma pérola, né, para ela se formar uma pérola, né, é um pequeno elemento que fica na ostra e vai criando ferida. A ferida ela tem que criar aquela pérola justamente para se proteger da dor. E é onde nasce aquela coisa valiosa. Tudo que é dolorido lá na frente vai ser valioso quando você entender o real motivo. Então esse é o nosso objetivo. A pessoa ela tem que entender o que é verdade para ela poder viver a vida, né? Senão vai ficar no mundo de utopia, no mundo de quemíria, né? Não pode. Tem que ser o mundo real, né? Lá fora é difícil, aqui dentro é fácil. Meninos, e como funciona? Meninos e meninas, as meninas também, se quiserem pegar o microfone e responder, fiquem à vontade. Como é que funciona a arte marcial? A pessoa ela tem que começar por uma arte, porque vocês falaram alguns nomes aí no finalzinho, que eu acredito que o judô e karatê são mais comuns, quem está nos assistindo provavelmente conhece mais. Tem algumas artes, aquela que é havaiana, como chama? Kenpo havaiano. Kenpo havaiano e tem o Kenpo. Tem o Kenpo e tem o Kenpo havaiano. Essa, por exemplo, gente, fiquem aí com a gente, porque vocês vão ter a oportunidade de ver aqui a arte acontecendo ao vivo para vocês. Mas para as pessoas, eu acredito que são menos comuns algumas artes. Como funciona? A pessoa se identifica com uma arte, ou ela tem que começar por uma arte. Como que a pessoa escolhe isso? Ou ela é escolhida? Eu vou passar para outras pessoas falarem, mas uma vez me perguntaram no programa do Gilberto Barros ao vivo, na Bandeirante, e ele me colocou assim numa situação, falou: Francisco, qual a melhor arte marcial que tem? E eu acho que Deus ficou com dó de mim. Aí veio aquela luz, eu falei: a melhor arte marcial que tem é aquela que você consegue se identificar. Essa é a melhor. Então, para mim, hoje, a melhor arte marcial é o karatê, porque eu me identifico. Mas, no final, todas elas seguem o mesmo caminho. Mas eu vou passar aqui para a Bárbara falar melhor. Tá? Bem. Eu não sabia que o seu nome era Bárbara. Eu também não. Fiquei sabendo agora. Bom, falar um pouquinho do Kenpo, então. O Kenpo, ele é uma arte marcial que surgiu dentro dos monastérios. Então, desde o começo, ele era voltado para a defesa pessoal dos monges que faziam as peregrinações. Teve uma migração do Kenpo para o Havaí, que foi o primeiro contato com o Ocidente. Durante esse processo no Havaí, se intensificou, por conta do momento que eles viviam lá, a questão da defesa pessoal propriamente dita. Foi o que chegou para nós, o Kenpo havaiano. Então, essa é a pequena diferença entre o Kenpo japonês e o Kenpo havaiano. Um pouquinho da sua particularidade na defesa pessoal. Lógico, todas as artes marciais servem para a defesa pessoal, né? Mas a grande maioria também serviu para formar a arte do guerreiro, né? E a nossa, ela serviu para formar os seus monges, os seus peregrinos em situações difíceis. É um pouquinho da diferença que a gente vê do Kenpo. Mas como o Sensei Chico falou, no contato direto é que você se identifica com o que melhor faz a revolução dentro do seu corpo. Acho que a Renbukan, ela tem um leque tão grande que a pessoa se sente confortável de chegar lá, no ambiente familiar, no ambiente de aprendizado, e se dá o direito de testar, se dá o direito de experimentar, porque é um caminho, né? A gente entra numa arte marcial para percorrer esse caminho. Precisamos gostar desse caminho, né? Não pode ser árduo. Eu vou pedir para ela falar, porque quando eu estive na escola, ela me trouxe uma filosofia muito bonita. Ela disse que hoje nós vivemos um tempo de muito imediatismo. Mais ou menos isso que você me falou, e eu não esqueço. Vivemos um tempo de muito imediatismo. E muitas pessoas entram na arte marcial e acreditam que muito rapidamente vai desenvolver e tudo mais. E que muita gente acaba trocando, às vezes, por outros esportes que são mais rápidos. E aí ela me trouxe toda essa questão de ser um caminho, né, como você trouxe. Então, Bárbara, por favor, dá uma palhinha aí para o pessoal.
Bom, eu falo isso porque eu também, além da formação do Karatê, eu também sou professora de Educação Física, sou profissional da área, né? Tanto licenciatura, bacharel, tenho pós-graduação. E eu trabalho também com formação de crianças dentro da escola. E, assim, nós carregamos também a ideia da formação do ser humano, né? Dos alunos, como tem no Japão. Então, o Japão, basicamente, ele é assim, se funciona, ele põe no treinamento militar. Se no treinamento militar funciona, deu certo, ele põe na escola. E foi assim com a maioria das formações das artes marciais nipônicas, né? E assim como acho que o CC Newton também vai explicar, a gente trabalha essas graduações, esses níveis. E hoje em dia, com o mundo da informação, da tecnologia, tudo é imediato, né? Outro dia a gente estava assim, comentando, né? Eles têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque não sabe, não tem o tato, não sabe direcionar a informação que eles têm, né? As crianças em geral, né? Hoje em dia, né? E o Karatê e outras artes marciais, né? Todas, né? Ele trabalha passinho por passinho, degrau por degrau. E aí, hoje em dia, as crianças querem ter 1 milhão de atividades. Inglês, natação, futebol, handball, tudo. E é aquele momentâneo, mas a arte marcial, ela traz essa revolução humana, que é você trabalhar essa mudança para melhor. Então, hoje, assim, a arte marcial, na Rimbukan, eu quase falo Rimbukan todas, porque eu conheço todos os 6 aqui, eles também pensam, acho que, muito igual a nós. Né? Quando eu falo nós, eu e o Seisei Chico. É trabalhar o ser humano dentro da sociedade. É aquilo que o Seisei falou. A vida lá fora é dura. Então, a gente trabalha eles lá dentro para prepará-los para lá fora, né? O Seisei Francisco, ele fala assim, no Karatê não se briga, se luta. Como a gente luta na vida para conquistar nossos objetivos, né? Então, vai além dos 4 cantos do tatame o que a gente passa. E a gente passa para eles, calma, hoje você tá assim, amanhã você vai estar diferente, você vai estar melhor. Ah, mas não melhorei nada. Você que pensa que não melhorou, mas 1% você melhorou. Então, antes você via esse movimento de uma maneira, amanhã você vai estar vendo de outra maneira. E isso é na vida, na escola, é com os pais, né? Hoje as crianças falam, pai, não enche, vocês ficam o tempo todo no meu pé. Mas não, hoje eles veem que isso é importante. A gente frisa bastante isso também para eles. Agradeço os pais de vocês que têm tempo para trazê-los, porque essa 1 hora, esse tempinho que vocês têm com a gente é muito importante para a formação deles e também deles como pais, porque eles aprendem também junto, vendo o crescimento de vocês. Temos muitos pais que não acreditam nos próprios filhos. A gente viu isso entre, né, um exame e o outro que nós fizemos. E no exame o filho mostrou. O pai veio falar com a gente, caramba, como o fulano melhorou, né? Eu falei, melhorou. Acredita mais nele. Então, a arte marcial, ele trabalha passinho por passinho para ele mesmo se autoconhecer e acreditar nele. E ele lutar atrás dos objetivos dele. Gente, isso porque ela nem queria falar. Olha que aula que ela nos deu. Eu brinquei com vocês, que a gente fica nervoso aqui no começo e depois o pessoal não quer ir embora. Então, fiquem aí até o final que vocês vão ver que daqui a pouco vocês querem, mas já acabou, a gente queria ficar mais. E muita coisa gostosa acontece aqui, porque realmente o objetivo, o propósito do Saúde e Bem-Estar é levar saúde e bem-estar para as pessoas, e muitas vezes esse saúde e bem-estar começa assim, de uma mudança de mentalidade, de uma revolução. Adorei essa palavra, vou começar a usar aqui agora, em vez de evolução, revolução. E é o que muitos de nós precisamos. Quem quer contar para o pessoal um pouquinho? Primeiro, deixa eu perguntar, produção, a gente consegue passar o vídeo da escola? A gente tem um vídeo super bonito para vocês já irem acostumando, aí já entenderem um pouquinho do que eles fazem lá, realmente incrível. E eu tive a oportunidade de ver um local maravilhoso, gente. Depois vocês vão contar para o pessoal onde vocês estão, como que as pessoas fazem para encontrar a escola, quem quiser participar. Tem uma aula experimental, funciona? Aula experimental? Sim. Nós temos aula experimental para todas as artes marciais, tá? É só agendar o horário, né? E comparecer que vai fazer a sua aula e vai aprender bastante coisa. Muito bem. Zé, eu vou te pedir um favor. Você consegue ver com a produção lá se a gente consegue passar o vídeo? Por favor. O programa é ao vivo e aí acontecem essas coisas. Vocês também que estão no Instagram com a gente, parabéns por estar aqui conosco. E acompanhem toda a programação do Saúde e Bem-Estar, da TV Barueri.live, porque realmente está incrível. E toda a informação, toda a formação, toda a revolução é para vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Bárbara falou bastante sobre a evolução da criança, sobre a formação da criança. E a arte marcial, ela funciona também com adultos?
Como é que é isso? Exatamente. A arte marcial é para todos, né? Para criança, para adulto, para terceira idade. Eu tenho um caso de família, né? Que é o caso do Kate. Ele colocou os três filhos dele para fazer karatê. O André, na época, tinha 4 anos. O André não, minto. O Kenzo, na época, tinha 4 anos. O André estava com 8, 9. E a Isabela, que era um pouquinho maior, devia ter uns 10 anos. E começaram a fazer karatê. Depois de 1, 2 meses, o próprio pai falou para mim: Sensei, será que eu posso fazer karatê? Eu falei: e o que é que te impede de fazer karatê? Eu tô velho. Eu falei: não existe idade para fazer karatê. Tanto é verdade que ele se formou faixa preta com a gente, junto com o filho dele. Né? Outro caso que eu tenho, né, é de uma aluna, né? Ela foi levar o filho dela para fazer karatê e na época eu não estava na minha academia. Era uma outra academia. E ela fez o plano anual, né? E o garoto treinou 3 dias, não quis mais fazer, não conseguiu se adaptar. Falou: Sensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer só esse ano aqui, porque eu não vou tirar o plano, aí depois quando acabar eu não venho mais. Falei: não tem problema. Resumindo, essa mulher ficou comigo 6, 7 anos. Então, independe da idade. O que é que nós precisamos? Pessoas que escolham o que ela se sinta melhor em fazer, né? E mais importante que isso, é fazer algo com objetivo. Eu costumo dizer que você fazer algo sem objetivo é um tremendo acidente. Amanhã você para. Uau. Então, gente, a gente ficaria ouvindo aqui o dia todo, né? Muitas coisas, muitas filosofias, muitas coisas que na ação funcionam, né, Chico? Exatamente. Quem mais aí quer contar um pouquinho pra gente da Rimbucan, que daqui a pouco a gente vai começar aqui na ação, né? Posso falar um pouquinho também. Na Rimbucan, eu achei uma oportunidade muito boa de poder estar ensinando várias artes marciais diferentes. Porque é uma academia assim que ela dá valor para várias modalidades, né? Geralmente você pega uma academia de artes marciais especialista em jiu-jitsu, e lá não, você tem uma filosofia totalmente oriental, principalmente ligada à cultura japonesa, né? Então a maneira de ensinar, a maneira de você se portar no dojo, tudo isso daí faz diferença demais na cabeça das pessoas, né? Principalmente da criança e do adolescente, que é quando está se formando uma cultura de relacionamento, né, de como agir, de como interagir na sociedade. E através do treinamento das artes marciais, você aprende a adquirir aquele respeito pelas outras pessoas, a ter um autocontrole maior. Você aprende a confiar mais em si mesmo também, porque você começa a ver a sua capacidade, né? Uma coisa que às vezes na escola, muitas vezes a pessoa tem apelido, tem aquele bullying, tem aquilo. Dependendo da cabeça do adolescente ou da criança, ela se retrai. E na aula de arte marcial ela tem a oportunidade de pôr para fora, né? E de mostrar o quanto que ela consegue evoluir. Então isso aí é muito bom. Agora, além da criança, também o adulto e a pessoa de terceira idade, ela tem, quando começa a praticar arte marcial, acontece uma revolução, vamos dizer assim, no modo de vida dessa pessoa, né? Começa a ter um modo de vida mais saudável, se preocupa, às vezes, em melhorar o rendimento dentro do treinamento, e com isso acaba modificando alguns hábitos de vida que antes eram prejudiciais, e por causa do próprio treinamento. E na terceira idade, mais ainda, né? Os benefícios são maiores, inclusive, porque além de dar uma qualidade de vida melhor, ajuda naquela parte da depressão, de você combater a depressão. E inclusive eu não me veio o nome agora, mas tem um médico alemão que estuda há muitos anos a importância das artes marciais no controle do Alzheimer na terceira idade, que realmente eles percebem uma diferença, né? Então a nossa academia lá, ela procura tá ligada nisso, né? Nessa parte do ser humano, entendeu? Da evolução do ser humano. E não somente naquela parte de ser uma academia de luta, também luta, mas é também na construção do ser humano, né? Que incrível. Bom, vamos para a prática.
por onde a gente começa? Deixa eu fazer uma pergunta antes disso, que uma pessoa fez uma colocação e talvez seja a pergunta. Eu estou sem as perguntas agora. Você que está nos assistindo, depois, se você assistir esse programa gravado, mande suas perguntas. Pode mandar para o Saúde e Bem-Estar Barueri Live. Sigam a Rembucan também. Mandem suas perguntas, suas dúvidas. Façam uma visita. Depois vocês vão fazer um convite aqui para o pessoal fazer uma visita na escola, que vale muito a pena. Eu já quero, gente, eu quero que vocês falem isso ao vivo, porque aí fica gravado. Eu quero fazer uma aula experimental. Eu posso ir lá fazer uma aula experimental? Pode. Eu quero. Fiquei realmente assim, conhecendo a escola, me trouxe uma outra visão do que são as artes marciais. Então, quero fazer uma aula experimental. Depois conto para vocês aí do Saúde e Bem-Estar como foi essa aula. Gravo, a gente faz lá os bastidores e as fotos só das partes bonitas, tá? As partes aquele flash que eu consegui fazer alguma coisa, a gente tira a foto. Alguém me disse que as artes marciais não podem ser usadas em brigas de rua, por exemplo, de lutas. Me parece que existe um código de ética, alguma coisa. Isso procede, Chico? Procede. Na verdade, é assim, quando você pratica arte marcial, você tem uma arma branca em você. É uma arma branca que está praticando. Não pode. É proibido, tá? Na verdade, há uma tendência errada de pensar que não vou colocar o meu filho numa arte marcial porque ele vai ficar muito violento. É pelo contrário. Totalmente contrário. Quando você coloca um garoto numa arte marcial, porque ele já é brigão na escola, eu era um caso desse. Né? Com o passar do tempo, ele começa a entender que tudo aquilo que ele fazia antes, além de ser errado, né, não vale a pena para a vida dele. Né? Então, a frase que eu sempre costumo dizer é assim, nós lutamos muito para não brigarmos. Né? Luta é uma coisa, briga é outra, completamente diferente. Então, a arte marcial, ela vai colocar o garoto, ou a garota, ou todos, né, num patamar de entendimento que quando um não quer, dois não fazem. Entendeu? Então, assim, é justamente para isso. É para inibir aquela agressividade. É como o Sensei Eric acabou de dizer, se não me falha a memória, né? É soltar para fora a sua energia. Lá é para isso. Lá é para isso. E quando você tem uma certa consciência, você sabe, nossa, se eu usar o que eu sei, eu posso machucar alguém. Então é por isso que a gente evita o máximo possível. Né? A gente muda o conceito totalmente. Muito bom. Vamos à prática? Eu sei que vocês trouxeram as armas também, que aí leva o mesmo conceito, né? Exatamente. Do cuidado aí de ser uma luta, não ser uma briga. Então, gostei muito. E o que a gente pode fazer aqui primeiro? Vamos lá. Eu vou começar com o Karatê. O Karatê, ele tem 3 pilares. Né? O primeiro pilar, Kihon, Kata e Kumite. Nossa, que nome estranho é esse? Kihon, vou falar grosseiramente. São formas, né, que nós fazemos, né, soco, chute, para você poder aprimorar a parte do seu karatê. Ou seja, o que é Kihon, na verdade? São técnicas de braço ou perna que pode ser feito parado ou em movimento utilizando uma das bases. E o Kata? O Kata, na verdade, são formas ou luta imaginária. Mas, sensei, está muito difícil, não estou entendendo nada. Calma, vocês vão entender daqui a pouco. Dentro dessas formas, dessa luta imaginária, nós temos umas coisas chamadas Bunkai, que é a aplicação do Kata. Então, eu vou pedir para a Bárbara fazer 3 Kihons, né? 3 ataques e 3 defesas, fazer um Kata, e dentro desse Kata, nós vamos fazer a aplicação. E o Kumite, que é a luta propriamente dita. Tá? Só um minutinho, só... Acho que eu vou ficar aqui atrás, só para... Pode ficar aqui. Pessoal, eu vou falar o nome em japonês e logo em seguida em português, tá ok? A Bárbara vai fazer agora um Kihon de ataque, tá? Ela vai dar 2 passos, isso, tá? Vai caminhar com... Não caminha ainda, Barbosa. Vai caminhar com soco à altura do rosto, Jodan Zuki. Ich, Nip, mais um, Sam. Ela vai recuar defendendo esse ataque com defesa frontal. Jodan Gyuki. Ich, Nip, Sam. Aí, preparou. Ela vai avançar com soco no plexo. Tildanzuki. Ich, Nip, Sam. Vai recuar com defesa externa. Tá? Sotouki. Ich, Nip, Sam. Mais uma vez, ela vai avançar com soco à altura do plexo. Ich, Nip, Sam. Ela vai recuar na base de Kokutsudachi Shuto. Tá? Ich,
nip, sam. Aí, Nauri. Esses é o básico do karatê, é o beabá, tá bom? Bárbara, faz com Kimi agora. Ida e volta, por favor. Jimmy. Isso. Aí, esse é o Kihon, tá? O que é Kime? Ki é energia. Ki, a nossa energia, o nosso tandem. Ki, energia. É soltar a sua energia. Só que quando eu falo de energia, eu posso falar de energia positiva e negativa. Tô naquele dia estressado, tá cansado, saí do trabalho, vou treinar, soltei aquela energia negativa e pegando energia nova para mim, para eu poder superar o dia de amanhã. É basicamente isso aí, falando grosseiramente. Agora a Bárbara vai apresentar para vocês o kata, que seria o quê, o kata? Uma luta imaginária, tá? O nome do kata é Pasaidai e o seu significado é romper a fortaleza, tá? E logo após ela vai fazer duas aplicações contidas nesse kata. Ok, esse é o kata Pasaidai. Antes de fazer as defesas pessoais desse kata, que é o bunkai, tá? A aplicação do kata, eu quero explicar assim. Defesa pessoal, nós temos 3 conceitos, tá? O primeiro é fazer com que a pessoa saia de você. Você repele a pessoa, não quero perto de mim. O segundo é mostrar para a pessoa, você vai dar uma chave nela, uma técnica, e falar para ela, olha, eu não quero brigar com você, tá bom? Tá? Eu vou soltar você e eu vou para minha casa e você vai para a sua. E a terceira são no momento que você tem que, infelizmente, usar uma técnica para que essa pessoa, né, não tenha mais nenhuma tentativa de agredir novamente. Tá? O que a Bárbara vai fazer vai ser 2. Uma vai me manter ao poder dela e a outra ela vai me machucar. Brincadeira. Só um minutinho só. It. Ok. Ela vai apenas me dar. Ajudo? Melhor, né? Pronto. Então vamos lá, para explicar melhor, mais uma vez, Bárbara, por favor, o começo do kata. Isso. Ok. Nesse caso, eu, agressor, vou segurar a mão dela com as minhas 2 mãos, tá? Antes de mais nada, segura as 2 aqui, Bárbara, por favor. Nesse caso, se vocês olharem, quem está em desvantagem não sou eu, é ela. Minha mão está livre. Minha mão está livre. Só que nesse caso, ela vai me dar uma chave. Essa foi a primeira defesa. A segunda, que acontece muito. Tá na escola, aí as meninas vão brigar, uma pega no cabelo e a outra pega no cabelo e fica aquela disputa que arranca mais fio de cabelo, né? Então veja só, faz o movimento, Bárbara. Mais um. Ok. Imagine que ela esteja andando de costas, Bárbara, e eu vou puxar o cabelo dela. Isso, mais uma vez, ó. Exatamente isso. São movimentos simples, tá ok? Que eu não preciso estar me debatendo, tá? Totalmente simples, não preciso estar me debatendo, tá? Então, isso é só para vocês terem uma noção
do que é um kata e para que serve esse kata, esses movimentos que tem no kata, que é chamado de bunkai, a aplicação do kata, tá bom? Esse é o que nós estamos fazendo, tá? Agora vamos fazer as outras artes marciais, tá ok? Obrigado, Sensei. Que vem agora. Judô, pode ser? Sensei? Bom dia a todos. Vou completar um pouquinho o que o pessoal da Renbukan falou, que me levou também para a Renbukan, né? A base do judô, Jitakuei, benefício mútuo, né? Então, ao mesmo tempo que eu cedo o meu corpo, um colega vai estar cedendo o corpo dele para a gente treinar. Tá? O judô ele foi criado num princípio do Jigoro Kano. Muita gente fala assim, o judô saiu do jiu-jitsu. Não, é errado falar isso. O judô saiu do jujutsu, que era uma luta dos antigos samurais. Então, o mestre Jigoro Kano, quando ele criou a base do judô, a prática, para que pudesse ser feita por crianças, adultos, grande, pequeno, alto, baixo, mais forte. Meu aluno aqui, 2 de mim, 3, né? Então, para que isso pudesse ser praticado por todo mundo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o que a gente basicamente faz na iniciação, que são as quedas, que a gente pode usar no cotidiano, né? Não sei se o Diego vai mostrar, tá? Primeiro ela vai fazer o Shirokemi, queda de costa. Tá? Quando a gente fala o Kemi, né? Esses dias eu estava até comentando com o Sensei lá na Renbukan, o Kemi seria a defesa do corpo, né? Não é errado falar no judô, o Shirokemi, defesa da queda de costas, defesa das costas, do corpo, né? Tá correto. A gente tem também o Mayokemi, que é a queda de frente, né? Nós temos também o Yokokemi, que é a queda lateral. E aí nós temos o Zenpo Kainteokemi, que é o rolamento. Primeira coisa, quando se chega lá para fazer uma aula de judô, vocês vão aprender as quedas, né? Então o pessoal já quer aprender os golpes, né? Todo mundo tem aquela premissa, eu sei um golpe do judô, eu sou Togari, que é o primeiro golpe do judô, né? Então, às vezes eu brinco com as crianças, sabe judô? Eu não sei judô, eu tô aprendendo. Judô, qualquer arte marcial, ela é um aprendizado constante. Não existe assim, eu sou 4º grau, outra é 3º, eu sou 4º, eu já sei tudo. Não, sempre aprendendo. É um aprendizado para a vida, né? Na minha vida inteira, no meu cotidiano, a gente está aprendendo. Eu vou pedir para vocês só segurar um pouquinho o microfone aqui. Uma das bases do judô que a gente faz é o desequilíbrio, tá? Então eu tenho o desequilíbrio. O golpe, ele tem 3 partes, né? Kuzushi, desequilíbrio, Tsukuri, aplicação, Kake, finalização, tá? Então quando eu entro uma técnica nele, eu faço o desequilíbrio, né? Kuzushi, desequilibrei, Kake, preparação, Tsukuri, né? Preparação, Kake, eu vou arremessar ele aqui. Tá? Então, assim, eu uso a força do meu adversário. E outra coisa, eu tenho que usar os pontos, né? Eu sei que o ponto de equilíbrio dele é mais ou menos o nó da faixa dele. Então, o judô ele trabalha muito com alavancas, né? Então, assim, eu consigo derrubar, eu peso 60 quilos, Sensei Diego pesa 90, né? Então, mas eu consigo levantar, eu vou fazer abaixo do centro de gravidade dele para fazer a alavanca. Então isso foi o que o mestre Jigoro Kano trouxe para nós, né? A gente aproveitar, ter um benefício com o corpo dele. Eu vou treinar a minha técnica, e a gente tem que ter também essa empatia com o colega, que é o que falta nos dias de hoje, né? Eu não posso machucar ele, quem vai treinar comigo no outro dia? Né? Tô na academia, tenho 10 alunos, derrubei todo mundo lá, machucou. Então, ele tem que sair saudável, disposto, né? Mesma coisa eu. Então ele vai ceder o corpo dele para mim. A gente tem a prática no solo também. Para as crianças, a gente ensina mais as técnicas de mobilização, né? Chaves, estrangulamentos também tem no judô. Tá? Então isso aí é já mais uma parte mais avançada.
Nós temos alunos, eu e o Sensei Diego. O Sensei Diego foi meu aluno desde criança, né? Hoje o filho dele treina comigo o judô. E eu tive a honra de dividir com ele um tatame num Pan-Americano. Então, eu e ele participando do mesmo Pan-Americano, né? Então a gente vai fazer um pouquinho, eu vou fazer uma imobilização, uma chave e uma técnica de estrangulamento, só para a gente finalizar. Então, essa é a técnica mais simples, né? Que Sagatame. Tá? Aí a gente vai fazer Agora eu vou fazer uma técnica de chave de braço, né? Jujigatame, que em algumas lutas chamado, o pessoal vai conhecer popularmente como Hammerlock, né? E agora a gente vai fazer uma técnica de estrangulamento, tá? Lembrando que no judô, como eu falei, né, o benefício é a segurança. Então a gente tem as técnicas de chave, estrangulamento, o colega bate, eu vou soltar, tá? Graduações, a Sensei Bárbara, né, havia comentado no começo do programa, a gente trabalha muito a evolução do ser humano. Então, assim, tem muitas vezes o pai fala assim, mas meu filho é faixa cinza e é melhor que o coleguinha dele, que também é faixa cinza. Então eu vejo assim, ó, eu sei dar uma cambalhota, Sensei Diego não sabe. Ao final de um ano, eu continuo com a mesma cambalhota. Sensei Diego progrediu, ele já faz uma cambalhota. Então não houve progressão, porque acho que a gente tem que entender é que as pessoas são distintas. Cada pessoa tem uma evolução, cada ser humano é um ser humano diferente. Então eu não posso querer que ele tenha a mesma técnica que eu. Embora eu passe para os alunos, o judô é um só, mas cada um molda o seu judô. Como assim? Todas as artes marciais, né? O karatê, o aikido, o kenpo, né? Tem as técnicas dele, só que a gente tem que achar caminhos. Então, por isso que a gente fala que sempre é um aprendizado constante, né? Eu vou ter que achar uma maneira mais fácil de desequilibrar ele, uma pegada... o golpe X, a gente fala assim... Normalmente, a gente tem um golpe mais forte no judoca, que a gente fala o tukuyu-waza, né? Então, o meu tukuyu-waza não é o mesmo tukuyu-waza dele, né? Às vezes, a estrutura corporal dele não permite que ele faça um ippon soinage, abaixado, igual eu fiz, né? Então ele tem outras técnicas. E isso o profissional, ele lá na Renbukan, nas minhas aulas, a gente faz meio que individualizado, né? Cada indivíduo vai ter a técnica de preferência. Muitas vezes assim, eu gosto de uma técnica, só que aquela técnica eu não consigo, o meu corpo. Então a gente vai fazer adaptações para que ele possa aplicar essa técnica. Tá bom? Obrigado. Adorando. E mais? Sabe que cada arte marcial ela tem sua especificidade e essa especificidade é que faz dela ser especial. Isso é que é o mais legal. Vou apresentar agora o Kobudo, né, com o Sensei Dejair. Tá? Fica à vontade, Sensei. Vou falar um pouquinho então do Kobudo. Deixa eu apresentar alguns equipamentos. Dejair, sabe o que eu vou te pedir? Se você fica aqui na minha frente para apresentar, porque a gente está transmitindo também pelo Instagram. E aqui é ótimo, porque quem está no Instagram com a gente também é presenteado. Então, vou falar um pouquinho do Kobudo. O Kobudo é uma arte marcial que lida com armas antigas, do Japão antigo, né? E praticamente foi a origem do Karatê, foi o Kobudo. Porque no início... antes de você começar a desenvolver técnicas com as mãos vazias, as pessoas usavam armas, né? Só que em Okinawa, o que acontecia?
era proibido o uso de armas como espadas, facas, né, lâminas. E o povo, para se defender, usava instrumentos agrícolas, que eles usavam no campo, plantando arroz e outras coisas. Então, o bastão que se carregava balde de água, né, para transportar água, você usava para se defender. Alguns instrumentos como esse daqui, por exemplo, a tonfa, né, poderia ser a manivela do poço para tirar água. Era usado também numa mó para moer grãos. Então, no momento de perigo, as pessoas usavam esses instrumentos para se defender porque não tinham armas. E começaram a perceber que foram se desenvolvendo técnicas. Não foi uma pessoa que inventou, né? Foi uma coisa que levou séculos assim, evoluindo. E isso daí, com o passar do tempo, foi se transformando também no karatê, porque a mesma coisa que você fazia com um equipamento desse, você conseguia fazer com os braços, com as pernas, né? A coisa foi se transformando. E eu vou dar alguns exemplos de como se movimenta algumas das armas do Kobudo. Eu trouxe apenas algumas armas pequenas, por causa que ficou mais fácil para transportar, mas no Kobudo a gente tem armas longas, armas médias, armas pequenas e armas articuladas, né? Eu trouxe uma, inclusive, pequena articulada, que é o nunchaku, né? Então vou demonstrar um pouquinho da tonfa, que é esse equipamento aqui, tá? Então, vou falar um pouquinho. No caso aqui da tonfa, você pode usar ela como bloqueio, por exemplo, um ataque à altura do rosto, você pode estar desviando aqui, um ataque à altura do tronco, você pode estar desviando para cá, né? De várias formas. E ao mesmo tempo usando para ataque, por exemplo, desviei aqui, já entro aqui. Entendeu? Desviei embaixo, posso entrar atacando aqui com dois, né? Com dois equipamentos. Outro, a adaga sai. Também da mesma forma, você pode estar defendendo embaixo, movimentando nessa forma, aqui, ó, atacando com soco, né? Usando para espetar. Vários tipos de bloqueio, né? Outro, o nunchaku, também é originário de Okinawa, né? Dá para fazer vários tipos de movimentos com eles, né? Girando, também como defesa, tá? Funciona dessa forma. O Kobudo, ele não é tão difundido quanto o karatê, mas no Brasil tem vários lugares que tá crescendo muito ultimamente, né? Mas de uma forma em geral, o karatê é muito mais espalhado no mundo inteiro, né? E o pessoal separou mesmo o treino do karatê do treino do Kobudo, que antes acontecia junto, durante muito tempo. Mas com as competições e tudo mais, isso aí foi mudando, né? Então, quem treina Kobudo não é tão voltado para a competição como o pessoal que treina o Karatê. Então, a gente trabalha o Kobudo até como uma tradição, como um auxílio, um complemento do treino do Karatê. Porque você trabalhando com as armas, os movimentos são muito semelhantes. Você vai usar as mesmas posições de perna, né? A mesma coisa. Você vai usar o quadril também para movimentar as armas. Então isso daí vai auxiliar no desenvolvimento do seu karatê. Quando você solta a arma e vai com a mão vazia, você vai ver que o movimento vai ficar muito melhor, né? Claro, ninguém vai ficar andando com uma dessas armas para poder se defender na rua, né? Ninguém sai com um nunchaku, uma tonfa, né? A não ser a polícia. Você vê, a tonfa é uma arma tão fantástica
que a própria polícia no mundo inteiro, né, costuma usá-la, né, para fazer as suas ações. Mas a gente, de uma maneira geral, nunca vai usar uma arma dessa na rua, né? Mas quando você treina o Kobudo, você desenvolve uma técnica que qualquer objeto passa a se tornar uma arma na sua mão. Você vai ver que existe uma semelhança na forma de manusear. E o Kobudo ele é muito direto, ele não é uma luta, uma técnica que tem muito floreio, muitos giros, muita coisa. É uma coisa que vai muito direto ao ponto. Defendeu, já está atacando, ou ataca o próprio ataque, mas de uma maneira muito, muito rápida e objetiva. Então, isso daí faz com que um guarda-chuva pode ser uma arma, uma vassoura, qualquer objeto assim, do cotidiano que você pode encontrar por aí, pode se tornar uma arma de uma pessoa que é especialista em Kobudo. Tá? Mais ou menos era isso que eu tinha para passar para vocês do Kobudo. Obrigado. Chico? Ok. Então essa foi a nossa apresentação de Kobudo, tá? Para ter uma noção, né, de como trabalhar essas armas, da onde elas vieram, né? Agora eu vou passar, né, para o Sensei Eric, né, apresentar o Kenpo. Muito bom. Gente, ó, você não sabe o que vocês estão perdendo, né? Você não sabe o que vocês estão perdendo. O Sensei Eric é um cara de grande conhecimento dentro do Kenpo havaiano. Nós temos o Sensei Dejair aqui, uma experiência. Desde quando você treina, Sensei? Comecei a treinar artes marciais em 1970. Karatê em 74. E outras coisas que eu pratico também há bastante tempo. Kung Fu eu dou aula também de Wing Chun. Desde 1985 eu pratico. O Aikido desde os anos 90. E o Kobudo desde sempre, né? Desde que eu comecei no Karatê, eu sempre desenvolvi um pouquinho, fui desenvolvendo um pouquinho, mas de uns 20 anos pra cá que eu peguei mais a fundo mesmo. E o Sensei Newton, grande Eu não brigo com eles, porque tem de tempo de luta mais do que eu tenho de idade, então vou ficar bem quietinha. Foi uma forma de eu encontrar, de falar a idade dele. A gente pouco fala isso, né? Mas a gente tem a Rimbukan, né? Eu também, como pessoa, amigo também, a gente tem uma honra de ter o Sensei Eric, porque ele é um dos principais representantes do Kenpo havaiano do Ryu Saki, um dos principais mestres do Kenpo havaiano, e ele foi braço direito do mestre, foi o que ficou responsável pelo Kenpo havaiano no Brasil, hoje sendo também representado pela Aliança, né? E nós temos a honra de ter ele com a gente, e ele era braço direito do mestre, amigo pessoal do mestre, e o mestre antes de morrer falou, tá com você. Então, para nós que artistas marciais, ter essa honra, ter esse cargo, eu acho que é o cargo mais honroso que tem, né? Vale mais do que uma faixa de uma graduação. Ter a confiança do mestre, que seja fundador, cofundador ou principal responsável pela arte marcial ou pelo estilo, é uma das principais honrarias para nós. Por favor, Sensei. Obrigada, Bárbara, por essa lembrança aí. E nós temos a honra de tê-los aqui no Saúde e Bem-Estar. Obrigada mais uma vez. Esse tá melhor, né? Esse. Fácil. Desse jeito eu até choro, né? Como todas as artes marciais, ela nasce do pressuposto de aprender a se defender, né? Como o Sensei Chico falou, o mundo lá fora ele não é justo. Ponto. Nós queremos um mundo justo, nós queremos um mundo de paz, queremos um mundo de amor, mas nem sempre acontece. Então a gente precisa estar preparado. Dentro do caminho marcial, nós procuramos a saúde, nós procuramos adquirir coordenação motora, qualidade de vida, e a gente fala que o bônus é aprender a se defender. Por quê? Porque de uma maneira lógica, harmoniosa e, por que não, cognitiva, o corpo se aprende a se moldar numa situação de risco. E ele começa a se movimentar de forma natural. Então, naturalmente, você se defende. Naturalmente, você aplica um golpe. Uma projeção, uma torção, um golpe traumático. O Kenpo, ele precisou agilizar esse processo.
Então, como a gente admira muitas coisas nas outras artes marciais, a gente corre atrás agora para conseguir conquistar isso. Desde o começo, no Kenpo, a gente começa a trabalhar essa movimentação natural e como as pessoas vão se defender. O que isso ajuda? Ajuda não somente a você criar a confiança, mas dentro desse processo se conhecer suas limitações. Então, que nem no judô, há golpes que facilitam um biotipo. No Kenpo também. Então, a arte marcial, ela se molda de acordo com o praticante. Então, mais do que falar, a gente demonstra. E eu gostaria de convidar aqui, então, os alunos para demonstrar. Vou chamar Lucas e o Sensei Luiz para demonstrar 2 técnicas de defesa pessoal. Tá bom? É ao contrário. Tá bom? Então, o que acontece muito, a gente vê na rua, é o agressor querer buscar a pessoa para depois socar. Tá bom? Então, a gente vai ver essa demonstração agora. Perfeito. Mas eu acho que o pessoal ainda não entendeu muito. Aproveita a oportunidade agora. Então, vamos lá. Aê. Então a gente viu um agressor maior, mais forte, procurando agredir uma pessoa menor, mais fraca. Com foco em alguns lugares específicos, a gente tira essa possibilidade dele estar numa posição inferior. Tá bom? Outra agressão muito comum, principalmente nessa idade, isso, nas escolas, é o famoso agarrão pelo pescoço. Perfeito. Então a gente teve nessa questão se desvencilhar de uma posição desfavorável, o golpe traumático para poder ganhar vantagem e depois levar a pessoa para o chão e uma imobilização caso seja necessário. Lembrando que a gente procura equalizar essas forças. A gente nunca quer uma agressão exagerada, né? Então a gente equilibra isso. Muito obrigado. Agora, vou pedir para o Sensei ficar e a gente vai chamar Silvia. 2 movimentações também que acontecem bastante. E nesse caso, as mulheres ficam, nossa, né? Porque assim, são violências, né, que são feitas contra as mulheres. Normalmente tem lá uma pegada no cabelo, né? E a gente tem uma situação de risco. Lembrando que às vezes a movimentação é limitada, eu não tenho toda a possibilidade que eu quero, a gente precisa achar caminhos. E esses caminhos... Perfeito. Mais uma vez? Mais uma vez. Vem mais pra cá um pouquinho, ó, pra poder sair. Isso. Vamos lá. Perfeito. O que vale lembrar? Vale lembrar que na defesa pessoal tudo vale, né? Então, assim, lógico, nas competições, se a gente for pensar em classe, a gente não vai procurar as regiões baixas de ninguém. Mas na defesa pessoal, isso é uma belíssima arma. Então, outra situação que a gente encontra bastante é quando a pessoa está lá de costas e acontece uma imobilização, querendo levar para algum lugar, fazendo alguma movimentação mais agressiva. Perfeito. Como vocês puderam ver, pode parecer que o Kenpo ele tem uma mistura das artes marciais, né? A gente viu o judô fazendo algumas coisas, o karatê fazendo outras. É que, na verdade, quando a gente fala em defesa pessoal, todas as artes são uma defesa pessoal. E a gente precisa combinar isso para tirar o melhor proveito delas, né? E com o tempo a gente vai entendendo como é que funciona todo esse mecanismo. Obrigado, Silvia. Últimas 2 demonstrações. Sensei Bárbara com o Sensei Luiz. Então tivemos aí uma pegada no punho.
Isso aí. Desvinculamos a pegada no punho. Devagar. Desvinculamos. Regiões baixas. Prepara e termina. E mais uma. Pode virar. Pegada por frente. Isso. Perfeito. Obrigado, Sensei. Obrigado, Sensei. Então tivemos aí o golpe traumático, a projeção, a imobilização e aí, se Deus quiser, saímos para casa são e salvos. Essa é a questão do dia a dia de hoje. Obrigado. Nossa, meus queridos, muito obrigada por... Temos mais alguma apresentação, Chico? Como é que estamos aqui? Não, essas são as apresentações que nós temos, né? Karatê, quer falar Aikido? O Aikido, com o Sensei Dejaí, que ele é o professor de Aikido da nossa academia. Eu só quero fazer um parênteses. O Arthur e a Rosângela, querida amiga, beijos, que está aqui, inclusive, nos assistindo, vem nos presentear com a presença dela, que foram os responsáveis por tudo isso, e o Arthur tá lá quietinho. Não viu o Arthur se movimentar. Então, Arthur, pelo menos dá um oizinho pro pessoal, porque você trouxe conceitos tão bonitos da escola pra gente, naquele dia da conversa. Dá um oizinho aí pro pessoal, conta pro pessoal aí, né, em poucas palavras, como o que é a Rimbukan pra você. Bom dia, pessoal. A Rimbukan, para mim, eu posso falar assim como a visão de um aluno, né? Hoje eu já estou com o Sensei Francisco já faz mais de 5 anos, né, com a Sensei Bárbara, e foi ali que eu encontrei um propósito de vida mesmo, assim, nas artes marciais no geral. Ali eu passei muito dos meus melhores momentos da vida, como também muitos momentos ruins que todos nós passamos, né? E como o próprio Sensei Francisco ele mesmo fala, as artes marciais elas te ajudam, elas te moldam a conseguir encarar qualquer situação que seja, tanto situação ruim como situação boa. Arthur, vou só pedir para você trocar o microfone, que eu acho que esse microfone tá... Você consegue trocar aí. Melhor? Melhor. Agora é melhor. Então, aí como eu estava explicando, graças às artes marciais, que elas nos ajudam a moldar, enfrentar qualquer tipo de situação, tanto situação ruim como situação boa também. E é uma coisa assim que você aprende que é para a vida, não é só para aquele momento. Até mesmo reforçando um pouco do ponto da Bárbara, hoje todo mundo é imediatista. Então, assim, não tem paciência. E eu posso dizer com uma visão de aluno que a Rimbukan ela me ajudou a criar um pouco mais de paciência com as coisas, com as situações. Claro, ainda tem os meus momentos, mas, assim, antes, nossa, qualquer coisa eu já estava estourando. Então, assim, ela ajuda você a controlar, a você analisar situações e até mesmo te dá a possibilidade de como agir. Assim, você fala, poxa, eu tô sem saída, mas deixa eu respirar um pouco, deixa eu meditar um pouco, tentar trazer um pouco do que o tatame me traz, a energia do tatame me traz para eu poder sair dessa situação. E isso ajuda. Assim, eu posso dizer tanto na parte como aluno, como profissional, como pai, como pessoa, né? Como assim, a Rimbukan ela é uma escola que assim, ela começou como uma academia e com o passar dos anos ela se tornou uma escola. Então a gente agregou todos esses professores que temos, os melhores em cada uma de suas áreas, assim, que realmente é uma equipe multidisciplinar, olha, de excelência, sem discussão, assim, excelência astronômica, né? E hoje você pode ver que todas as artes marciais, karatê, judô, kobudo, kenpo havaiano e aikido,
todos têm famílias treinando. Karatê temos famílias inteiras treinando. Kenpo temos famílias inteiras treinando. Aikido a gente tem pais e filhos treinando. Kobudo também temos pais que treinam. O judô também com filhos, e com o tempo os pais também vão olhando, vão entrando no mesmo ritmo de querer acompanhar os filhos. Então isso é assim, muitas vezes aquele momento que você não consegue ter com o seu filho porque você está trabalhando, que você está resolvendo um problema aqui, um problema ali, no tatame você tem aquele momento que é só você e dos seus filhos ali. E que ninguém pode tirar. Olha só. O pessoal que não quer falar é o pessoal que traz pra gente aí mensagens incríveis. Obrigada a todos vocês. Pra gente fechar, vai falar um pouquinho de uma das artes. Mostrar um pouquinho do Aikido? Vai mostrar um pouquinho do Aikido pra gente terminar. Primeiro eu quero que vocês deixem os contatos. Como que as pessoas fazem para encontrar? A gente está localizado na Avenida São Camilo, na Granja Viana, né? No Granville Towers, tá? É Avenida São Camilo 989 e ficamos ali no segundo andar. A gente tem o contato do nosso Facebook, do Instagram, que é Rimbukan Brasil, o nosso YouTube também, que é Rimbukan Brasil, e lá a gente tem os telefones de contato, tá? Então temos lá na escola, os nossos contatos são a Nádia e a Evelyn. Então, vocês podem entrar em contato conosco tanto pelo telefone, como por meio do Instagram, do Facebook, que vocês vão encontrar a gente lá, tá bom? E eu aproveito para fazer a propaganda para vocês. Eu estive na escola, como eu já falei para vocês. Um espaço maravilhoso, um shopping maravilhoso. Aliás, tem umas comidinhas lá depois. Eu sei que não faz parte do programa aqui, mas fica para um outro programa. E tem umas comidinhas, uns lugares muito interessantes. Então, fica o convite. Estendo o meu convite também para que as pessoas conheçam, porque vale muito a pena. E como que a gente termina? Eu vou só mostrar um pouquinho do Aikido, então. Só falar que o Aikido é uma arte marcial que não usa força física. Você controla a força do seu oponente e essa energia toda para você reverter ela de volta, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui rapidinho. Aí, Arthur. Por exemplo. Não, esse não. Vai esse aqui. Esse não tá, né? Esse aqui. Por exemplo, uma situação que você é agarrado, né? Vou dar alguns exemplos. Então, aqui, no caso, não vou fazer força nenhuma, né? Eu simplesmente sair, ele vai cair no vazio, ó. Outro exemplo, eu tinha saído por aqui. Tá? Poderia ser o contrário, poderia sair por aqui, por exemplo. Então aí você sairia aqui, nesse momento eu já controlo ele. Sem força, nada usa força. Depois doer. Mais uma, vem o soco à altura do rosto. Outra situação, né? Eu já saí, controlei, recuei. Só mais uma, então. Vocês que estão nos ouvindo, ele disse só mais uma então, mas o Arthur já está aqui, gente, precisando de uma pausa. Imagina a pessoa vai vir te pegar assim, né? Ele vem com a mão assim, né? Ó, vai vir me pegar, vem junto. Então, aí eu passo, vai puxando. Ó. Aqui, é essa articulaçãozinha aqui pequenininha, ó. Tá. Joguei pra cima, subiu. Subiu. Aí resolvi que ele volta pro chão. Então, foi pro chão. Aí. Fechou.
Respirator. Então, só uma palhinha aí, só para vocês sentirem. Alguns movimentos bem simples, tá bom? Obrigado. Gente, gratidão a vocês da Rimbucan que estiveram aqui conosco. Gratidão a vocês que nos assistiram, vocês que vão acompanhar esse programa. Compartilhe esse link, lembre de dar o seu like também pra gente. E conta pra gente o que você quer ver aqui no Saúde e Bem-Estar. E fica meu convite para você, que você conheça a escola. Depois acompanhe aí os bastidores também. Daqui a pouco vem as fotos. Eu quero tirar fotos aqui. No conforto, não preciso fazer todo esse movimento que o Arthur fez aqui para tirar as fotos. Mas meu convite para vocês, que realmente possa trazer, que o Saúde e Bem-Estar, que a TV Barueri.live possa trazer transformação, crescimento na tua vida. Então, nos acompanhe também a Rimbucan, é Rimbucan, R-E-N-B-U-K-A-N, Rimbucan. Acompanhe também nas redes sociais, muita coisa bacana lá. O nosso programa também vai ficar gravado no Instagram, então você pode assistir. E gratidão por você que esteve conosco. Acompanhe o Saúde e Bem-Estar, lembre de dar o seu like, lembre de acompanhar também a Rimbucan no trabalho deles, faça uma aula experimental, quem sabe a gente faz essa aula juntos aí, conta pra gente o que você mais gostou e nós nos vemos no próximo Saúde e Bem-Estar aqui na TV Barueri.live. Obrigada, gente. Obrigada, meninos, meninas. Obrigada.